Queen Victoria Sanatorium, na região de Wentworth, no interior da Austrália. O Hospital Assombrado, que precisou ser fechado às pressas. Em meados dos anos 1990, funcionários de um antigo hospital localizado na região de Wentworth, no interior da Austrália, começaram a relatar ocorrências incomuns durante os plantões noturnos, inicialmente tratadas como falhas elétricas e problemas estruturais do prédio. O hospital atendia comunidades rurais isoladas e possuía alas antigas em funcionamento parcial, incluindo uma área desativada que havia sido utilizada décadas antes para internações prolongadas. Os primeiros relatos envolviam luzes que se apagavam sozinhas, portas que se fechavam sem explicação e alarmes que disparavam sem qualquer registro de emergência. Técnicos foram acionados repetidas vezes, mas não encontraram falhas suficientes para justificar a frequência dos acontecimentos. Com o passar dos meses, os relatos se intensificaram. Enfermeiros passaram a relatar sons de passos em corredores vazios, chamadas de campainha vindas de quartos desocupados e vozes captadas nos rádios internos de comunicação. Em ao menos 3 ocasiões registradas em relatórios administrativos, macas foram encontradas deslocadas de suas posições originais, sem que houvesse registro de movimentação de pacientes. Em 1996, uma auxiliar de enfermagem afirmou ter sentido um empurrão enquanto caminhava por um corredor da ala antiga, caindo no chão sem que ninguém estivesse por perto. O incidente foi registrado como acidente de trabalho, mas levantou inquietação entre os funcionários. A situação saiu do controle quando uma médica plantonista relatou que, durante a madrugada, equipamentos de monitoramento de um leito desativado ligaram sozinhos, indicando sinais vitais inexistentes. O fato levou a uma inspeção emergencial conduzida por engenheiros e representantes da administração. Nenhuma ligação clandestina foi encontrada. As câmeras de segurança, instaladas posteriormente, começaram a registrar portas abrindo sozinhas, sombras sem origem definida e quedas de objetos em ambientes vazios. Um dos vídeos que circulou entre funcionários antes de vazar para a imprensa local mostrava claramente uma cadeira sendo arrastada por vários metros sem contato humano visível. A partir desse momento, o hospital passou a ser investigado por autoridades administrativas e pela mídia da região. Reportagens começaram a surgir relatando o medo dos funcionários, pedidos de transferência, afastamentos por estresse e recusas de novos profissionais em assumir plantões noturnos. Em 1997, 2 pacientes internados na ala mais próxima da área antiga relataram ouvir vozes chamando por seus nomes durante a madrugada. Ambos receberam alta antecipada a pedido da família. Um relatório interno obtido pela imprensa apontava que, ao menos em 10 ocasiões, equipes de limpeza se recusaram a continuar o turno após escutarem ruídos de arranhões vindos de quartos vazios. Apesar da pressão crescente, a direção do hospital tentou manter as operações normalmente, afirmando que não havia qualquer evidência de atividade criminosa ou risco estrutural. Especialistas em acústica e elétrica foram chamados, mas novamente não encontraram explicações técnicas convincentes para todos os fenômenos. Em 1998, um episódio considerado grave marcou definitivamente a história do local. Durante a madrugada, um alarme de incêndio disparou em um setor completamente vazio do hospital. Quando a equipe de emergência chegou ao local, encontrou vários objetos revirados, prontuários espalhados pelo chão e marcas profundas nas paredes, como se algo tivesse sido arrastado com força. Não houve sinais de invasão,
O hospital passou a operar sob tensão constante. Funcionários relataram sensação de serem observados, mudanças bruscas de temperatura em ambientes fechados e falhas simultâneas em diferentes setores, sempre concentradas próximo à ala antiga. Diante da repercussão negativa e da sucessão de ocorrências sem explicação conclusiva, a administração iniciou o esvaziamento progressivo da área mais afetada. Nos anos seguintes, parte do hospital foi desativada. Embora oficialmente nunca tenha sido declarado que o fechamento ocorreu por causa das ocorrências, documentos internos indicam que a sequência de incidentes pesou diretamente na decisão. Cercado por relatos persistentes de atividades estranhas, tornando-se um dos casos mais controversos de supostas manifestações em ambientes hospitalares na Austrália. Após o início da desativação parcial do hospital, as ocorrências não diminuíram conforme esperado. Ao contrário, tornaram-se mais concentradas e agressivas nos setores que ainda permaneciam em funcionamento. Entre 1998 e 1999, aumentaram os afastamentos médicos por estresse, crises de ansiedade e distúrbios do sono entre enfermeiros e técnicos que trabalhavam nos turnos da madrugada. Um relatório sindical da época, citado por jornais regionais, apontava que mais de 40% da equipe noturna havia solicitado transferência ou licença em menos de um ano. Durante esse período, novos registros começaram a surgir envolvendo contato físico indireto. Uma técnica de enfermagem afirmou que teve o uniforme puxado por trás dentro de um quarto vazio enquanto verificava equipamentos desligados. Outro funcionário relatou que uma porta se fechou violentamente atrás dele, prendendo-o dentro de uma sala de suprimentos por vários minutos, até que foi encontrado em estado de pânico por colegas. Em 1999, uma ocorrência ganhou destaque na imprensa local quando um segurança noturno declarou ter visto uma figura atravessando um corredor da ala antiga e desaparecer na parede ao final do corredor. O depoimento foi registrado oficialmente após ele abandonar o posto no mesmo turno e se recusar a retornar ao hospital. Com a pressão da mídia aumentando, a administração autorizou a instalação de novos sistemas de monitoramento por câmeras em áreas ainda ativas e também em corredores da ala desativada. Em poucas semanas, os operadores passaram a observar falhas simultâneas em várias câmeras, ruídos de estática nos sistemas de gravação e quedas abruptas de energia em pontos diferentes do prédio. Um dos registros que mais repercutiu entre os funcionários mostra um carrinho hospitalar se deslocando lentamente por um corredor vazio durante a madrugada, sem qualquer pessoa por perto. Em outro vídeo, uma porta de metal pesada se fecha sozinha com força suficiente para estremecer a parede ao redor. Técnicos responsáveis pela manutenção afirmaram que não havia falhas mecânicas ou correntes de ar capazes de explicar esses movimentos. Relatórios de inspeção elétrica novamente não encontraram sobrecarga, curto-circuito ou defeitos estruturais relevantes. Paralelamente aos registros em vídeo, começaram a surgir relatos envolvendo pacientes. Um idoso internado por complicações respiratórias afirmou repetidas vezes que alguém se sentava ao lado de sua cama durante a madrugada, embora não houvesse ninguém presente quando os enfermeiros eram chamados. Outro paciente relatou ouvir uma mulher chorando nos corredores todas as noites, mesmo após a ala ao lado ter sido completamente esvaziada. Médicos inicialmente atribuíram os relatos a delírios relacionados a medicamentos e privação de sono, mas passaram a reconsiderar quando diferentes pacientes, sem contato entre si, começaram a descrever sons semelhantes nos mesmos horários. Em determinado episódio registrado em prontuário, um monitor cardíaco se desligou sozinho enquanto o paciente estava dormindo, voltando a funcionar segundos depois sem intervenção humana. O caso gerou pânico momentâneo na equipe,
que passou a evitar circular sozinha por determinados corredores. Uma equipe independente formada por engenheiros, técnicos em segurança predial e consultores externos realizou uma varredura completa nas áreas mais afetadas. Foram testados sistemas elétricos, hidráulicos, estruturais e de ventilação. Nenhuma anormalidade compatível com a intensidade dos relatos foi encontrada. Mesmo assim, os incidentes continuaram. Em uma madrugada particularmente tensa, diversos alarmes dispararam em sequência dentro de setores vazios, criando um cenário de evacuação interna que envolveu bombeiros e polícia. Ao entrarem na ala isolada, encontraram novamente objetos espalhados, armários abertos e marcas recentes nas paredes, sem qualquer registro de arrombamento. O episódio levou à suspensão temporária total das atividades noturnas em parte do hospital. A partir desse ponto, a instituição passou a enfrentar desgaste público severo, com matérias frequentes na imprensa regional, queda no número de pacientes e dificuldades na contratação de novos profissionais. Mesmo sem um posicionamento oficial admitindo causas não convencionais, a direção passou a acelerar os planos de encerramento definitivo da ala antiga, considerada o epicentro de praticamente todas as ocorrências registradas ao longo dos anos. Diante da sequência ininterrupta de ocorrências, da pressão pública crescente e do colapso interno da equipe, a administração do hospital de Wentworth iniciou oficialmente o processo de encerramento definitivo da ala antiga, isolando completamente todos os acessos, lacrando portas internas e suspendendo qualquer circulação naquela área. Mesmo após o isolamento, funcionários relataram que sensores de movimento continuaram a ser ativados dentro da ala fechada por várias noites consecutivas, embora não houvesse mais acesso físico permitido. Em pelo menos 2 ocasiões documentadas em relatórios técnicos, luzes foram registradas acesas em setores que já estavam sem fornecimento elétrico ativo. Técnicos chamados ao local não encontraram ligação clandestina nem erro nos painéis de distribuição. No mesmo ano, um novo episódio gerou forte impacto entre os últimos profissionais que ainda atuavam na estrutura. Durante uma ronda de inspeção, 2 vigilantes afirmaram ouvir batidas ritmadas vindas do interior da ala desativada, seguidas de ruídos metálicos semelhantes a equipamentos sendo deslocados. Quando solicitaram apoio e a equipe chegou ao local, encontraram uma porta de acesso interno parcialmente forçada para fora, apesar de estar soldada desde o início do isolamento. Após esse episódio, os vigilantes foram afastados por recomendação médica e a empresa terceirizada de segurança rescindiu o contrato com a instituição. Sem equipe suficiente para manter a operação mínima e com a credibilidade pública seriamente comprometida, a administração anunciou o encerramento definitivo de grande parte do complexo hospitalar e talvez seja isso que mais assuste. Porque quando nem a ciência, nem a engenharia, nem a polícia conseguem encerrar um caso, o mistério deixa de ser entretenimento e passa a ser um problema real. Se tudo isso teve uma causa invisível, ela nunca foi identificada. E se tudo teve uma explicação racional, ela jamais foi provada. O prédio permanece de pé, silencioso, como um arquivo de concreto que guarda uma história que ninguém conseguiu fechar. Você acabou de conhecer um dos casos mais controversos já ligados a um hospital na Austrália. E agora a pergunta não é mais o que aconteceu ali dentro. A pergunta é: quantos outros lugares como esse existem no mundo, funcionando normalmente, sem que ninguém saiba o que também pode estar acontecendo atrás das portas fechadas? Se você chegou até aqui, você não é só espectador. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não foge do mistério, não vira o rosto para o inexplicável e não aceita respostas rasas. Você ficou até o fim porque você quer entender o que muita gente prefere fingir que não existe. E por isso, o NewsWeb Doc agradece você, de verdade.
Aqui, cada vídeo não é feito só para entreter. É feito para incomodar, provocar, levantar dúvidas e abrir discussões reais. E se você sentiu isso agora, então esse conteúdo cumpriu o papel dele. Agora eu vou ser direto com você. Se inscrevendo no canal, você não está entrando em mais um YouTube comum. Você está entrando em um arquivo vivo de casos reais, histórias documentadas, investigações que a ciência ainda debate e relatos que continuam abertos até hoje. Então, faz isso agora. Se inscreve. Porque quem se inscreve não vem só assistir, vem fazer parte. Deixa o like não só para ajudar o vídeo, mas para mostrar que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E compartilha esse documentário com alguém que, como você, gosta de ir até onde a maioria para. Agora eu quero te ver falando. Você acha que o que aconteceu em Wentworth tem explicação científica que ainda não foi encontrada? Ou você acredita que há coisas que simplesmente fogem do controle humano? Escreve nos comentários o que você sentiu assistindo isso. Não o que você acha. O que você sentiu. O NewsWeb Doc lê, acompanha e transforma a opinião de vocês em pauta. E se você acha que esse caso foi pesado, segura. O próximo que já está sendo preparado vai dividir opiniões, gerar discussão e provavelmente não vai sair da sua cabeça tão cedo. Ativa o sino. Porque quando o próximo cair, você vai querer estar aqui desde o primeiro segundo.